Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer ter você aí do outro lado. A gente sempre fica muito feliz com você que nos acompanha todos os dias. Você que está aí do outro lado nos acompanhando, que alegria saber da sua companhia aí. Nós louvamos a Deus, não é? Por pessoas como vocês que todos os dias têm nos acompanhado. E se você está assistindo esse vídeo, eu peço que comente depois algo embaixo para eu saber que você passou por aqui. Nós temos sempre orado por cada um dos que assistem, acompanham os nossos estudos. Tem sido estudos muito proveitosos para a minha vida quando preparo esses estudos, não é? E para quem tem acompanhado também, tenho certeza que tem aprendido da palavra. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos juntos? Nós estamos no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Nós vamos hoje pensar a partir do versículo 15, começando uma nova sessão dentro deste capítulo primeiro. Vamos pensar um pouquinho sobre a substituição de Judas no grupo, não é? No colegiado dos apóstolos, dos discípulos ali. Judas foi substituído, obviamente, e a escolha necessária, e onde escolheram Matias, não é? A gente observa Judas, se nós começamos a pensar na figura do Judas, Judas ele teve o maior privilégio e perdeu a maior oportunidade. Judas traiu o seu nome, traiu o seu apostolado e traiu por fim o seu Senhor. A história de Judas é muito triste de pensar. Ele vendeu Jesus por aquelas míseras moedas de prata que a gente conhece aquela história. Pelo preço que se pagava por um escravo na época, foi que Judas vendeu o Senhor Jesus. Judas não se arrependeu do fato e por fim se enforcou. Essa história é muito conhecida. Arrependimento e vida, remorso ou morte. Nós temos essa descrição quando pensamos na história de Judas. O arrependimento, ele gera a vida. O remorso gera a morte. Há uma necessidade do arrependimento. As pessoas hoje carregam o peso do remorso. O remorso, você fez uma coisa errada, sabe que fez, sente mal por ter feito, mas não se arrepende, porque o arrependimento ele leva a uma mudança de atitude. O arrependimento leva a um pedido de perdão e a não fazer mais. O remorso, pelo contrário, ele causa angústia, ele causa dor, mas ele não gera nenhum tipo de mudança. E o que nós encontramos em Judas foi um remorso muito grande que levou ele à morte, né? Levou ele a tirar a própria vida. Deus, ele dá oportunidade de arrependimento. Deus dá a oportunidade do homem se arrepender e se consertar. Mas infelizmente muitas pessoas, na dureza do seu coração, na dureza do seu orgulho, da sua vaidade, não se arrependem, pagam um preço alto pelo coração duro, pela dureza, mas não se arrepende. E eu quero, nesse primeiro momento aqui, já dizer com você, existe coisa na sua vida que você sabe que precisa se arrepender, tem coisas que estão magoando você, estão pesando no seu coração. Não viva com o peso do remorso, arrependa e volta. Não tem coisa mais que traga mais paz ao coração do que quando alguém se arrepende, confessa o pecado ou pede perdão e volta. Seja isso nos relacionamentos pessoais ou seja isso no nível de mais profundidade e seriedade do nosso relacionamento com Deus. Mas o arrependimento e a volta sempre fazem muito bem para a alma. Não carregue o peso, o fardo de uma decisão errada e continuar persistindo simplesmente por causa do orgulho.
por causa de uma vaidade. Não vale a pena. A palavra eu quero deixar com você olhando o exemplo de Judas. Judas se amargurou tanto, pesou tanto remorso pelo que ele tinha feito, mas ele não teve coragem, não é? De reconhecer, de voltar, de pedir perdão, de clamar por misericórdia. Nós não vamos entrar nos pormenores desse fato, mas para trazer um exemplo, uma ilustração, uma figura para a nossa vida, o peso do remorso levou ele a tirar a própria vida. Quero dizer para você, se você precisa arrepender, arrependa. Você precisa pedir perdão, peça. Você precisa voltar, volte. Mas não fica carregando o peso do remorso de saber que fez o que não devia e não tem coragem de voltar. Vá lá, volta, peça perdão. É com Deus? Fala com Deus. Ele é bondoso, é misericordioso e Ele perdoa. Mas só para a gente não ficar fora do livro de Atos durante todo o estudo de hoje, eu quero só ler o 15 com você do primeiro capítulo. Verso 15 do primeiro capítulo aqui no livro de Judas. Diz assim o texto bíblico: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aqui nós já falamos sobre essa assembleia, não é, de 120 pessoas que se levantava, que se reunia e eles formavam esse grupo, essa assembleia, e 120 era o número mínimo de pessoas para compor então uma assembleia e pela lei judaica, e Pedro se levanta no meio deles. Interessante ver, Pedro foi aqui o grande líder, né, desse colegiado apostólico. Pedro tinha essa característica, né? Pedro se levantava, desde o seu chamado ele sempre esteve na dianteira do grupo, e mais uma vez Pedro aqui toma uma iniciativa de promover a substituição de Judas e propor a escolha de um novo nome para ocupar uma sublime posição. E Pedro levanta e toma esse fato. Estava pensando nisso aqui, sobre os privilégios que as pessoas têm. A obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela não fica sem acontecer porque alguém fez algo que não devia fazer e desistiu, falhou, fracassou. A obra continua. Deus dá privilégios para nós, Deus dá oportunidades. Eu sempre gosto de dizer, quando nós estamos congregados, o privilégio que Deus nos dá de servi-lo. Mas sabe, nós pensamos, se o homem não quiser, o Senhor não vai parar a obra por causa de uma pessoa. Outros vão se levantar. Perde quem agir errado, perde quem desistir. Judas fez o que fez, a obra não ia parar porque Judas fez aquilo. O Senhor levanta outra pessoa. Ninguém é insubstituível. Nós somos preciosos, nós somos importantes, mas não insubstituíveis. Servir a Deus, obedecer a Deus, é um privilégio que nós temos. Nós precisamos nutrir isso, mas isso não nos faz insubstituíveis. Quantas pessoas no decorrer dos anos na obra do Senhor eram pessoas tão importantes, desenvolviam papéis importantes junto à igreja, mas ou pecaram, afastaram, decidiram sair. A obra não parou, Deus levanta outros e a obra assim prossegue e para a glória dele. Então, que nós possamos entender, temos privilégio de servir a Deus, mas que nós possamos cultivar e manter firmes. Caso contrário, se nós não quisermos, Deus vai deixar o homem na sua escolha, pagando o preço da consequência, e outros vão se levantar. E a obra do Senhor vai prosseguir para a glória de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais esse estudo. A gente volta no próximo encontro.